Olá, tudo bem? Que bom lhe encontrar mais uma vez aqui no nosso canal. Sempre nós começamos nossos vídeos e vocês sabem disso agradecendo, isso mesmo. Sempre agradeço e sempre lhe falo o quanto eu fico feliz cada vez que eu chego aqui no nosso canal e me deparo ou encontro você assistindo um de nossos conteúdos. Pois bem, hoje eu vou lhe trazer um conteúdo que realmente eu acredito que você ainda não viu aqui na internet e que é um conteúdo extremamente útil. Nós vamos falar sobre indução floral. Amaury, indução floral? O que é isso? Bom, indução floral seria uma das formas de induzir as nossas rosas do deserto a terem ou soltarem flores. Então algumas pessoas sempre me procuram dizendo: Amaury, minha rosa do deserto não está florindo. O que é que eu posso fazer para induzir ou para fazer com que minha rosa do deserto tenha flor? Pois é sobre isso que nós vamos falar hoje e nós vamos lhe ensinar duas técnicas bem fáceis de serem executadas e que geralmente trazem um resultado extremamente positivo. Se esse assunto lhe desperta interesse, curiosidade ou mesmo algum tipo de dúvida, então eu lhe convido a ficar conosco, a assistir o nosso vídeo na íntegra e depois deixar os seus comentários aqui embaixo, tá certo? Eu sou Amaury Oliveira, mas muitos de vocês me conhecem apenas como Salvador Adênio e este é o nosso canal Salvador Rosa do Deserto. Seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, caso não seja inscrito, é claro. E se possível, faça com que este vídeo chegue mais longe. Mande ele para um colega, para um amigo que de repente tem a mesma queixa que você ou esta dificuldade de fazer as suas rosas do deserto florirem. Então, eu lhe peço que, se possível, passe este vídeo adiante, mande para um amigo. Mas chega de conversa, chega de lero-lero e vamos para o que interessa, que é o nosso vídeo de hoje. Então, vem comigo. Muito bem, nossa vinheta já rodou, nós já estamos aqui de volta e a pergunta é: se inscreveu no canal? Se esqueceu? O celular tocou, não foi? Não tem problema nenhum. Se inscreve, menino, se inscreve, menina, porque o conteúdo de hoje está pra lá de interessante. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Pois é, não é difícil encontrar pessoas que tragam o relato de não conseguirem ou não estarem satisfeitos com as suas rosas do deserto, porque elas não conseguem florir, às vezes, na intensidade que a pessoa deseja, ou muitas vezes ela sequer consegue florir. Isso pode acontecer por alguns motivos, inclusive nós já falamos aqui no nosso canal alguns desses motivos, nós temos aqui alguns vídeos que abordam esse assunto. E geralmente a solução desse problema está em verificar alguns aspectos do nosso manejo, como por exemplo a adubação. Como é que anda a sua adubação? Está tranquila? Quando foi a última vez que você trocou a sua plantinha de vaso, trocou o seu substrato? Tem pouco tempo? Está tranquilo também? E como é que está a rega de sua planta? Você tem regado ela com frequência? Está tudo certinho? E ela tem pegado bastante sol? Tá tudo ok também? Pois é, mesmo fazendo ou mesmo tendo todos esses cuidados, às vezes as danadinhas das nossas rosas do deserto terminam não florindo, não é verdade? E às vezes a gente tem alguma planta assim. Aqui, por exemplo, nós temos centenas de plantas e algumas plantas apresentam essa característica de uma certa preguiça para florir. E o que é que se pode fazer? Muito bem, as duas técnicas que nós vamos falar para vocês, vamos mostrar aqui algum tipo de resultado, são técnicas que ajudam a planta a despertar para a primavera, digamos assim. Ajudam a planta na emissão dos buquês florais, aqueles buquês onde ficam cheios de botõezinhos florais. Pois é, que técnica é essa, Amaury? Pelo amor de Deus, me fale, me fale, me fale. Bom, essa técnica já está aqui, você já está vendo e não se apercebeu ainda. Olha só. Esta plantinha é uma planta jovem, deve ter mais ou menos 5 meses, se tiver muito.
e já está aqui com algumas florzinhas e aqui embaixo tem um botãozinho floral. Tá vendo só? Aqui do lado eu tenho uma outra planta, tá vendo? Olha só que planta, bem bonita, de uma planta maior. E aqui do lado eu tenho outras plantas também. Qual é a similaridade que você está conseguindo enxergar ou ver nessas plantinhas que estão nessa bancada? Você consegue entender ou já consegue matar, digamos assim, que esta charada desta forma ou dessa técnica de indução floral? Pois é, se você se questionou, se você achou, né, estranho todas essas plantas estarem sem folhas, então você conseguiu perceber, mesmo sem saber, que a falta de folhas deve ter alguma correlação com a presença de flores. Pois é. Então, uma das técnicas que nós utilizamos aqui em nosso espaço para induzir a planta, induzir a rosa do deserto a florir é a desfolha ou a poda foliar. Nós pegamos as plantas e simplesmente retiramos, como vocês podem ver aqui, todas as suas folhas. Mauri, mas o que é que a retirada da folha tem a ver com a emissão de flores? Realmente, agora eu não consegui entender. Pois é, mas tem uma relação bem estreita, eu diria. Por quê? Primeiro porque nós já sabemos, e nós já falamos aqui, que os dois processos que mais exigem energia de sua planta é exatamente a floração e a frutificação. A frutificação também nós já explicamos que nada mais é do que o surgimento de vagens na nossa rosa do deserto. A fruta da rosa do deserto seriam as suas vagens. Ora, se você está entrando em um processo que é um processo de floração e este processo requer da sua planta uma quantidade maior de energia, quando você retira as folhas de sua planta, você termina fazendo que sua planta economize energia. A sua planta vai perder menos água, vai haver menos evapotranspiração através das folhas. É bem verdade que ela também não vai conseguir sintetizar a luz através da fotossíntese. Afinal de contas, sem folha não tem como haver fotossíntese. E aí entra o grande pulo do gato. A planta precisa executar fotossíntese, ela precisa sintetizar esta energia solar que é disponível para ela. Se ela não tem folhas, ela não consegue fazer isso. E qual é a solução para que ela volte a ter condições de executar a fotossíntese, emitindo novas folhas? E como é que a planta emite essas folhas? Através dos meristemas apicais. Mas, junto com os meristemas apicais, nas plantas que já atingiram a maturidade sexual, também existem os meristemas florais. Na emissão dessas novas folhas, a planta termina emitindo também botões florais. É uma correlação que às vezes a gente não entende, não compreende ou até mesmo passa despercebido. O estresse que você está causando à sua planta, e esta técnica nada mais é do que submeter a sua planta a um estresse, faz com que, na ânsia de ter como sintetizar esta energia e sobreviver, ela, além de novas folhas, emita também botões florais. Esse estresse ou esse sinal de alerta que a planta recebe, estou sem folhas, pode ser entendida pela planta como estou correndo risco e posso vir até a morrer. E o que é que a planta quer fazer? A planta quer se perpetuar. E como é que a planta vai se perpetuar? Através das sementes. Então a planta não vai emitir flores para ficar mais bonita. Você se engana se você está pensando assim. Na realidade, a sua planta vai emitir flores para serem polinizadas, gerarem frutos e sementes para que ela possa se perpetuar. Para caso, se ela vier a morrer, os seus descendentes continuem vivos. Mas nós nos aproveitamos deste tipo de situação e terminamos submetendo a planta a um estresse, desfolhando ou fazendo uma poda foliar nesta planta.
Muitas vezes, quando você faz a primeira poda foliar, a resposta não é tão positiva. Às vezes vem um botão ou outro. Mas se você faz a poda foliar com uma certa frequência, é batata. Aqui, quando nós executamos a poda foliar, geralmente a planta enche de botão. E muitas vezes aparecem botões sem nem sequer aparecerem as flores. Talvez você já tenha passado por uma situação semelhante aí no seu cultivo. Então, uma das técnicas que nós utilizamos para induzir a planta a abrir floração é a poda foliar. Uma ação extremamente simples que qualquer pessoa pode fazer em casa e obter resultados positivos como esse que nós temos aqui. Ou seja, esta plantinha já está emitindo botões, esta outra plantinha já está cheia de botões, inclusive, vocês podem até ver aqui, né, tem bastante botões, e esta outra plantinha até flor já abriu ou já emitiu. Então é uma técnica que nós utilizamos aqui até com uma certa frequência, eu diria. Porque, como eu falei anteriormente, é uma técnica muito fácil de se fazer, é uma técnica que não vai trazer nenhum tipo de malefício ou perigo para a sua planta e é uma técnica de recuperação muito rápida. Por quê? Porque é uma técnica muito evasiva, você não vai cortar um galho, você não vai precisar desplantar a sua planta e você muitas vezes não precisa exagerar na adubação, que é o que a gente mais vê as pessoas fazendo. Minha planta não está florindo, joga adubo aqui dentro e às vezes em vez de ter uma planta extremamente florida, trava a planta, às vezes a planta termina até tendo uma intoxicação por conta de muito adubo que você colocou no seu substrato. Muito bem, agora eu estou escondidinho aqui atrás, por quê? Porque eu vim lhe trazer uma segunda técnica, ou a segunda técnica que a gente utiliza aqui para induzir a nossa plantinha, ou para estimular nossa plantinha a abrir floração. E você já consegue descobrir que técnica é essa? Bom, essa é mais fácil ainda do que a primeira, não é verdade? Exatamente, nós utilizamos a poda como meio de estímulo para fazer com que esta planta venha a florir. A Mauri podando a planta, sim, exatamente, podando a sua planta. A poda, como nós já falamos aqui em diversos vídeos no canal, promove uma série de benefícios para a sua planta. E um deles é a renovação da parte vegetativa de sua planta. E o que é a parte vegetativa? É toda a parte de galhos, de flores, de folhas que a sua plantinha tem. E quando você promove uma poda, todo esse material novo, esse material vigoroso que nasce, geralmente traz com ele novas florações. Por quê? Porque sua planta já atingiu essa maturidade sexual. E mais uma vez, ela está sendo submetida a um estresse severo. A planta não sabe que você podou ela porque você quer flor. A planta só entende que algo aconteceu e eu perdi a minha copa. Um animal veio e comeu minha copa inteira. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar a me desenvolver para continuar viva. E é necessário fazer o quê para que eu continue viva? Soltar novos galhos. Com o surgimento desses novos galhos, vêm também os botões florais. Geralmente depois de uma poda, eu diria que para vocês que vai depender muito da sua plantinha, mas entre 3 e 4 meses, algumas até um pouco antes, terminam abrindo floração. Ou seja, eu fiz a poda nesta planta, daqui a mais ou menos 3 ou 4 meses, essa plantinha daqui vai me dar flores com 4 meses. Por quê? Porque eu já fiz poda nela. E eu sei que com 4 meses ela vai ter flor aberta. Com 3 meses já começam a aparecer os botões florais. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos aproveitar esse estresse a que a planta está sendo submetida para atingir um objetivo pré-determinado, que é exatamente a floração que você tanto deseja. Então muitas vezes eu vejo pessoas que têm medo, que têm dó, né, que têm uma resistência muito grande em efetuar a sua poda, mas que ao mesmo tempo querem que a planta esteja extremamente florida. Então às vezes você tem que tomar uma atitude, você tem que realmente fazer algo que muitas vezes até você não gosta ou não aprove muito.
E a partir do momento que você comece a executar essas técnicas, você vai ver que sua planta não vai apenas florir com mais frequência ou lhe trazer uma floração mais abundante. Na realidade, ela vai melhorar como um todo. Por quê? Porque a sua arquitetura de galhos também aumenta, e aumentando o número de galhos, você vai aumentar os seus pontos florais. Essa planta daqui é um exemplo disso. Se você parar para ver, essa plantinha daqui, ela tinha, se eu não me engano, vamos ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ela tinha 7 galhos. Essa plantinha tinha 7 galhos. Nós podamos essa planta. E hoje essa planta tem quantos tem quantas brotações de galhos? Vamos ver? Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu tenho 15 pontos de brotação. Não estou contando com alguns pequenos que ainda estão aparecendo aqui. Que já brotaram, nós temos 15 pontos. Ou seja, saímos de 7 para 15. Quando eu fizer ou promover a próxima poda, daqui a mais ou menos, 6 meses, ela vai sair de 15 para 30 galhos. Imagine, eu estou saindo de 7 pontos de floração para 30 pontos de floração na próxima primavera. Isso se eu só executar nela mais uma poda. Ou seja, em vez de 7 galhos florindo, eu terei 30 galhos florindo. Então é uma técnica que lhe traz uma resposta rápida, porque ela vai abrir floração, como eu falei, daqui a 4 meses. E se eu deixar um pouco mais e fazer uma nova poda, eu vou ter uma quantidade ainda maior de flores. Então sempre digo o seguinte, avalie bastante, pense nesta possibilidade que é efetuar uma poda na sua planta, tá certo? Vai um detalhe aí ou uma dica, tá? Nunca pode sua planta muito baixinho, porque às vezes acontece algum tipo de problema e aí você não vai ter área embaixo, né? Uma área de segurança para efetuar uma nova poda. Então é natural que alguns de vocês até estejam pensando, poxa, por que ele não podou um pouco mais baixo? Nós sempre damos essa margem de segurança. E eu sempre tenho que pensar um pouco lá na frente. Eu quero que uma parte desses galhos sempre esteja aparente para que a copa esteja em cima, tá certo? E tudo isso que nós falamos aqui, a aplicação dessa técnica de tirar as folhas, fazer essa poda foliar ou desfolhar a sua planta, ou até mesmo de podar a sua planta, é para trazer para vocês esse tipo de resultado que nós estamos vendo aqui. Ou seja, uma flor, ou melhor, uma planta que esteja sempre muito florida, como nós podemos ver, essa pequena aqui. Essa daqui, inclusive, é uma plantinha que nós fizemos um trabalho, né? Nós demos um nó dos seus galhos, ela tinha galhos extremamente grandes, né? E maleáveis, nós demos um nó, fizemos algumas podas também, e hoje o resultado desta plantinha é esse daqui. Está precisando, inclusive, de uma nova intervenção. Ou seja, está na hora de fazer uma nova poda para que galhos como este daqui, por exemplo, né, voltem a ficar mais simétricos. Ou como essa linda egg roll que está aqui do lado. Essa aqui, na verdade, é um enxerto duplo, é uma egg roll com uma TS 321. A egg roll está deste lado e a TS está do lado de cá. Mas o que nós queremos é que você obtenha esse tipo de resultado, ou seja, plantas que tenham bastante flores, não é verdade? E eu tenho certeza também que o que você quer, o objetivo que você quer com as suas plantinhas é exatamente esse. Lembramos que não adianta apenas retirar as folhas, não adianta apenas podar a sua planta se você não tiver os outros cuidados que nós já falamos aqui no vídeo. Deixar sua planta tomar bastante sol, regar sua planta com frequência, dar ou fornecer nutrientes, adubo, para que ela esteja sempre bem nutrida, fazer um controle para ver se sua planta está sendo atacada por algum tipo de praga ou algum tipo de doença, são outros manejos que juntos, que atrelados à poda foliar, né, ou a desfolha da sua planta e a
poda dos galhos vai com certeza trazer esse tipo de resultado para as suas plantinhas ou para você. Então este foi o nosso assunto de hoje. Eu espero que ele tenha lhe sido útil, eu espero que ele lhe seja útil ou ainda que ele venha a ser útil em algum momento do cultivo das suas plantinhas. Por quê? Porque é uma técnica que você vai utilizar de forma recorrente. A poda é algo que você faz constantemente. Aqui nós fazemos pelo menos uma vez por ano, quando as plantas já estão maiores. Quando ela está formando a sua copa, nós fazemos entre 2 e 3 vezes por ano. Quem sabe a gente até não faz um vídeo pegando uma plantinha que tem um galho só e começando a fazer essa poda, depois de 6 meses faz outra poda, depois de 1 ano faz essa poda novamente e assim nós vamos fazendo até que ela esteja com a copa totalmente formada e a gente pode acompanhar quanto tempo demorou para a formação dessa copa. É uma ideia interessante que a gente pode também estar fazendo um vídeo aqui para vocês ou uma série aqui para vocês. O que é que você acha dessa ideia? Comenta aqui para mim, né? E me diga outra coisa, você tem algum tipo de problema com suas plantas em relação à emissão de flores? Ela é meio preguiçosa e você já utilizou essas técnicas anteriormente? Qual foi o resultado que você conseguiu nas suas plantinhas? Eu gostaria muito, eu ficaria realmente muito feliz em saber, muito satisfeito, caso você conte a sua história para mim aqui embaixo. Bem, este foi o conteúdo de hoje, espero que de fato você tenha gostado. Nós vamos deixar mais 2 conteúdos aqui. Então nós vamos encerrando este vídeo de hoje, mas antes eu tenho que fazer aqui uma coisa importantíssima, exatamente. Eu tenho que mandar beijos para vocês, eu tenho que mandar abraço para vocês, porque o nosso canal é um canal de amor, é um canal de carinho, então não posso deixar de mandar os seus beijos e os seus abraços. E principalmente se você for guloso, porque você sabe que esse nosso canal daqui é um canal de gulosos. Então, para você que é guloso como eu, ou como essa planta, gente, eu tenho que falar uma coisa, essa planta é gulosa, vocês não têm noção. Então, para todos nós que somos gulosos assumidos deste Brasil, muitos beijos e muitos abraços, todos eles recheados, todos eles lotados de tudo aquilo que o universo pode trazer de melhor para você. Sempre é isso que nós vamos lhe desejar, ou seja, o melhor. Bom, nós vamos deixar também 2 conteúdos aqui e vamos botar 2 conteúdos que têm a ver com a parte de floração. Então, talvez esses 2 conteúdos complementem o nosso assunto de hoje. Então, eu acho que vale a pena assistir. Caso você também ache, assista e deixe os comentários em ambos os conteúdos. Gente, vou me despedindo, mas nos encontraremos em breve. Aonde, Amaury? Aqui em nosso canal. Quando? No lançamento de mais um vídeo ou nas lives que nós sempre fazemos às terças e quintas-feiras, a partir das 20 horas, no horário de Brasília. Não se esqueça de, antes de sair, deixar o seu like, né? Deixe um comentário, se inscreva em nosso canal. Ou melhor ainda, Amaury, eu queria ajudar, eu queria poder participar, né, um pouco mais de perto, né? Como é que eu faço para falar com você, para ter um contato? Você tem um grupo de WhatsApp? Temos. Nós temos um grupo fechado, exclusivo para membros. Quer participar? Venha e se torne membro do nosso canal. Me dê a honra de lhe ter ainda mais perto de mim, tá certo? Como fazer isso? Aqui embaixo, do lado do botão inscreva-se, tem torne-se membro. Clique nele e venha fazer parte dessa nossa família, tá bom? Gente, até a próxima aí. Bye, bye.